pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Sanches, fisioterapeuta e trabalho com a técnica de microfisioterapia. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a infertilidade ou processos que não nos deixam perceber que podemos ser férteis. Por quê, Carol? Por que é esse processo de não perceber que eu sou fértil? Eu fiz exame, eu tenho um ovário policístico, eu tenho alguns miomas, eu tenho uma endometriose e o meu médico me falou que talvez eu não possa ter filhos. Primeira coisa, futura mamãe, vamos dizer assim. A gente tem que pensar que nenhum diagnóstico é sentença. Nós temos que entender que o nosso corpo, ele tem um processo de autorregeneração constante e direto. Então, nós somos capazes de nos reorganizar. Esse é um ponto base, importantíssimo. O segundo ponto é entender por que esse ninho não está fértil, seja o ovário, que na microfisioterapia, quando a gente junta os conceitos da leitura biológica, a gente entende que o ovário policístico, por exemplo, ele vem com situações de perda, de distanciamento, que a gente tenha vivido num conflito muito forte e ainda não tenha conseguido trabalhar a resolução desse conflito. E aí, com a micro, a gente consegue restabelecer esse processo, consegue entender essa causa, ou seja, passar por isso e não ter mais a recorrência desse monte de cisto, né? A síndrome, ela tem o nome de ovário policístico porque tudo que vem com esse prefixo é dito como vários cistos, né? Eu não tenho um cisto, como por exemplo um teratoma, mas eu tenho vários que entram no contexto de eu reviver esse conflito. Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu, quando perdi minha avó, eu tinha ovário policístico. Hoje eu não tenho mais porque eu já organizei isso. Eu já trouxe para mim que essa perda e outras que eu tive na minha vida, eu não preciso, que nem diz a nossa amiga Marília Mendonça, né? Continuar na sofrência, gente. Eu posso passar por essa etapa ruim, transformar isso, acolher no meu coração e seguir sem essa dificuldade. Por exemplo, o mioma já entra como um outro conflito. Ele vem muito no sentido de não conseguir se sentir capaz de parir, né? De dar à luz a alguém, de ter um ninho estabelecido. E nessa segunda causa que a gente fala dentro desse processo da fertilidade, o mioma ele vem nessa expulsão, ou ele pode vir também como uma memória celular de que alguém na minha família lá atrás perdeu um bebê dando à luz, né? A criança morreu na hora do parto, ou que a própria mãe tenha falecido no parto e a gente tem medo de dar conta desse processo, de não dar conta, desse processo, né? De não ser suficientemente boa para ter um ninho acolhedor. Eu posso também, quando eu penso em útero, pensar que eu não tenho um ninho pronto. Sabe quando você decide ter o filho, você fica assim, ai gente, mas meu apartamento é pequeno, não vai ter um quarto para criança, não vai ser grande o suficiente, ou eu não tenho um quintal. Então a gente começa a pensar que esse ninho que nós estamos propondo para aquela criança não é suficiente. E aí a gente fica nesse conflito de tranca de não ser boa o suficiente. Bom, nesse contexto, né, a gente tem que pensar que a gente nunca está pronto para nada. Colocar um filho no mundo é ter constante incerteza e nunca saber qual é o próximo passo. Não tem regra, não tem manual e não tem jeito de saber lidar. A gente tem alguns direcionamentos. Sabe aquele ditado que o pessoal fala, quem pensa não casa? Então, se a gente ficar nesse contexto, é muito isso, né? Que se a gente pensar muito, a gente acaba não tendo filho também. Então, a gente tem que entender que o nosso ninho é o melhor ninho que nós podemos oferecer para o nosso pequeno. É o ninho em que ele escolheu vir, em que o Papai do Céu, independente da religião, o universo, a galáxia, qualquer coisa, tem enviado, né, essa criança como um propósito para você cuidar, acolher, e você vai ser o melhor pai que você puder para ela.
tá? Então, o ninho está pronto sim, você não precisa duvidar da sua capacidade. E aí a micro vai trazer esse contexto de fortalecimento, de entendimento, de acolhida para si próprio, para você conseguir dar conta dessa etapa sem estar ciclando, seja por qualquer um desses motivos que eu falei lá atrás. Outro processo que acontece muito e que eu tenho atendido demais aqui no consultório é mesmo quando a mulher parte para uma FIV, para uma fertilização in vitro, que é pegar o embriãozinho pronto lá, né, e acoplar ele no útero, a mulher acaba não conseguindo fertilizar, né? Prender esse embrião no seu útero porque ela tá nesse conflito de incapacidade. Então, várias pacientes que eu já atendi com a micro, que estavam tentando fazer a FIV e antes não conseguia, acabam conseguindo porque realmente acontece desse útero se sentir pronto. E vou até contar um case aqui para vocês. Tem uma paciente minha que ela já estava no processo de fertilização, ela já tinha feito 2 FIVs e não tinha conseguido fecundar, né, clivar, que a gente fala. E aí, quando a gente começou a fazer a micro, ela começou a se entender capaz e o conflito foi cessando e tal. E aí a médica dela falou, olha, vamos esperar para fazer essa terceira mais um tempinho e vamos praticando o coito aí, né? O que aconteceu, gente? Bebezuco tá aí, né? Já nasceu esse pequeno, lindo e maravilhoso, super saudável e veio de uma forma natural, depois de 2 FIVs. Então, assim, é o conflito biológico que nos faz achar que somos inférteis, que não temos a fertilidade suficiente para conceber uma criança. E aí a gente tem que entender quais aspectos. É lógico, gente, que aqui eu estou citando alguns casos e alguns processos. Não dá para em 5 minutos eu contar todas as possibilidades. Mas se o seu caso é diferente, se você está procurando uma resposta, se você achar que a microfisioterapia pode te ajudar ou se você tem dúvidas, deixa aí embaixo no canal que a gente responde você. Ou entre em contato pelo WhatsApp e as nossas mídias, tá bom? Um ótimo dia para você, um beijo e até logo. Tchau, tchau!